Estamos online. Boa noite, galera. Eu sou Ana Paula Benarroz, sou professora de biologia, larga experiência no assunto, sou especialista no ensino de biologias e ciências, ok? Bom, sou professora voluntária do Projeto Educação 1. Siga lá nossa página no Instagram, Projeto Educação 1. Se inscreva também no nosso canal do YouTube, ok? E curta, siga nossa página no Facebook e no Instagram. O nosso projeto é um projeto inteiramente gratuito e o objetivo dele é atingir o maior número de jovens que queiram atingir e chegar até a universidade pública, ok? De pouquinho em pouquinho, nós vamos chegar aonde nós precisamos chegar. Vamos unificar e universalizar o ensino público para todos, com o objetivo de atingir um ensino de qualidade. Aqui no nosso projeto, nós reunimos o maior número de professores capacitados para capacitar alunos que queiram chegar na universidade pública. Eu estou trazendo para vocês aqui algumas questões do Enem de 2019, ok? Questões de biologia e vamos discutir alguns assuntos que caíram nessa prova de 2019. Vamos lá ver o nosso primeiro slide, ok? Da questão que nós vamos precisar discutir. Nessa questão aqui, essa questão é uma questão de número 92, e ela trouxe uma contextualização de um padre Cícero, um religioso, que tinha muitas preocupações com as questões ambientais já naquela época, em 1844, no final de 1934. Segundo os pensamentos religiosos desse padre aí, Cícero, a ação humana do camponês sobre a natureza, ela deveria seguir alguns princípios norteadores, os quais ficariam conhecidos pela cultura popular brasileira como os preceitos ecológicos do padre Cícero. E olha que naquela época o cara já se preocupava com isso, hein? Dentro desses preceitos, destaca-se: não plante em serra acima, nem faça roçado ladeira muito em pé. Deixe o mato protegendo a terra, para que a água não arraste e não perca a sua riqueza. Nesse contexto aí, ele já se preocupava com a questão da perda das propriedades do solo e principalmente a perda mineral do solo, potencializada pelo desmatamento causado para a agricultura, né, para livrar o solo para a agricultura. Bom, temos aí algumas fontes de onde foram tirados esse texto, né, o Figueiredo e também Paulo Freire, também o livro de Paulo Freire. Então, ele quer saber aqui nessa questão, comparando o pensamento do padre Cícero com o atual conhecimento científico que nós temos em relação da importância da mata sobre o solo, pode-se encontrar um elemento de convergência, já que a prática citada contribui primariamente para evitar o quê? Se você evitar de plantar serra acima, se você evitar plantar também ladeira abaixo, porque para plantio nós temos que tirar a vegetação natural. E aí, se nós evitarmos plantar nesses terrenos, o que a gente vai reduzir? Vamos começar de baixo para cima, letra E, desertificação. Será que isso vai ser evitado? O que viria a ser a desertificação? A desertificação nada mais é do que um processo de perda da água do solo. O solo fica ressecado, que não é que está dentro do nosso contexto. Já o assoreamento está diretamente ligado ao depósito dos sedimentos das margens de rios no fundo desse, aumentando o seu nível e assim promovendo enchentes. Bom, a D e a E não é, mas nós temos uma imagem do lado aqui que ilustra bem essa questão aí da preocupação do padre Cícero quanto ao desmatamento. Nós temos uma ilustração aqui, num leito do rio, nós temos a mata ciliar natural e no outro leito nós temos aí a mata desmatada.
Nós temos na natureza alguns eventos que ocorrem de modo natural. Esses eventos naturais que ocorrem são chamados de desgaste do solo, que é um fenômeno chamado de erosão. Se é um desgaste natural que o solo sofre, significa dizer que esses desgastes podem ser potencializados quando a vegetação natural não está sobre o solo. Então, isso potencializa o desgaste, a ausência da mata natural, porque suas raízes retêm o solo, podem causar o aumento da erosão deste solo e, assim, potencializando o seu desgaste. Então, aqui na 92, a opção que mais se acerta para esse gabarito é a nossa letra A. Então, o elemento que pode aí convergir na prática citada é a letra A, ok? Bom, não deixe de seguir a nossa página no Instagram e no Facebook, ok? Nós temos aqui nessa imagem um exemplo prático de desmatamento e o solo sem a vegetação e um processo natural causado pela água da chuva que cai sobre o solo e corre. À medida que ela corre, ela vai desmineralizando esse solo. E algumas delas também podem provocar a formação de vielas pela potência da água da chuva, mas a erosão é um fenômeno natural, mas ele só tem sua ação intensificada quando a vegetação natural não está no lugar. Vamos à próxima questão aí, tá? Na nossa próxima questão, a questão 96, fala do nitrogênio. Ele é essencial à construção do corpo dos seres vivos, mas esse gás, ele não se fixa no organismo, a não ser que a única maneira dele ser absorvido pelos seres vivos é através da cadeia alimentar. Então, o nitrogênio ele é essencial aos seres vivos. Ele pode ser adquirido pelas plantas através da absorção das raízes dessas plantas ou pelos animais através do alimento. Sua utilização na agricultura de forma inadequada tem um aumento da sua concentração no ambiente e o excesso que é transportado para o curso d'água tem causado a eutrofização. A eutrofização é o excesso de nutrientes na água. Esse excesso pode trazer um desconforto danado para o ambiente aquático, reduzindo assim a fotossíntese. Mas isso é uma conversa que o aluno que tiver interesse vai nos procurar lá no portal da educação, ok? Que é o portal que vocês vão acessar através do Instagram, Projeto Educação. Então, voltando aqui à nossa questão, o aumento da concentração desse nitrogênio no ambiente pode causar a eutrofização no solo quando carreado a partir do solo para os complexos lacunares. Contudo, tal dano ambiental pode ser minimizado pela adoção de práticas sustentáveis que aprisionam esse elemento químico no solo, impedindo seu escoamento para rios e lagos. O método sustentável, visando a incorporação desse elemento na produção, prevenindo tal dano ambiental, seria aí, no nosso gabarito, a letra E, que é a fixação biológica nas raízes por bactérias. Isso porque algumas bactérias vivem associadas a alguns tipos de plantas conhecidas como leguminosas, porque essas bactérias se fixam a essas raízes e ajudam na nitrificação, ou seja, na absorção do nitrogênio atmosférico. É a única maneira dele se incorporar ao corpo dos produtores, ok? Indo para a próxima imagem, nós temos aqui uma imagem que mostra algumas leguminosas que estabelecem uma relação ecológica chamada de mutualismo. Essa bactéria, Rhizobium, elas ficam fixas nas raízes de leguminosas. Exemplos de leguminosas que tenham essa grande concentração dessas bactérias são feijão, grão de bico, amendoim, são conhecidas como leguminosas. Então, no nosso gabarito aí, letra E. Na nossa próxima questão, que é a questão 97, também do ano de 2019, nós vamos falar sobre o que acontece nas regiões desérticas, que falam sobre a obtenção da água
potável não pode depender apenas da precipitação, que é a chuva. Nesse sentido, portanto, sistemas para tirar o excesso de sal da água do mar tenham sido uma solução. Alguns desses sistemas, eles constituem basicamente por duas câmaras, uma contendo água doce e a outra contendo água salgada. Então, a gente tem até aqui mostrando isso. Então, a água pura é forçada a passar através dessa membrana para a câmara contendo a água doce. O processo descrito para a purificação da água é denominado aí no nosso gabarito a letra E, osmose reversa. A osmose reversa, ou também inversa, ela tem a ver com o gradiente de concentração, ok? Que é transportado o solvente, que acaba separando do soluto, que é retido por uma membrana que separa dois meios. Então, nós temos uma membrana aí que possibilita isso, a passagem da substância para o meio com menor concentração, ok? Vamos ver se vocês compreenderam aí no próximo slide que eu quis dizer. No próximo slide. A osmose reversa ou inversa é um processo de separação de substâncias através de uma membrana que retém o soluto. Nesse caso, o solvente flui de um meio mais concentrado para o meio menos concentrado e se isola do soluto por uma membrana que permite a sua passagem. É, portanto, um processo totalmente inverso que acontece naturalmente durante a osmose, onde a água flui de um meio menos concentrado, que é hipotônico, para o meio mais concentrado de soluto, que é hipertônico, ok? Bom, vamos lá para a próxima questão, não deixando de frisar a importância de vocês se inscreverem lá, tá? Se vocês não sabem como se inscrever no curso aí, que é totalmente gratuito, vê lá na descrição desse vídeo, estará o link lá da nossa inscrição, ok? Não deixem de seguir também a gente nas redes sociais. Nessa questão aqui, 105, os pesquisadores descobriram uma espécie de abelha sem ferrão nativa do Brasil, ok? Essa abelha, ela cultiva fungo nos ninhos dentro das colmeias. Após essas observações, eles verificaram que a sobrevivência das larvas de abelha depende da ingestão de filamentos de fungos que produzem metabólicos secundários com ação antimicrobianas, antitumoral e imunológica, além da alimentação convencional. Por sua vez, o fungo depende da abelha para reproduzir e garantir a sua manipulação ao longo de gerações. Então, o que você acha que vai acontecer se nós usarmos fungicidas, né? O que esse fungicida irá ocasionar à colmeia dessa abelha? O que irá acontecer? Lembrando que essas duas espécies totalmente distintas, ou seja, diferentes entre si, elas estabelecem uma simbiose, uma relação ecológica muito importante. O que vocês acham que vão acontecer aí? Bom, como eu mesmo perguntei, eu mesmo vou responder. O gabarito dessa questão é a letra D. Se nós usarmos fungicidas com o objetivo de matar os fungos, nós acabaríamos reduzindo a população também de abelhas, que não é o objetivo. A relação que elas têm entre si é positiva, é uma relação mutualista, ok? Vamos para a próxima questão aí. Na nossa próxima questão, o nosso assunto, eu deixei um link aqui para quem quiser ler mais um pouquinho sobre essa questão da simbiose e dessa reportagem. Essa reportagem é recente e saiu na revista Exame, ok? Por isso que é muito importante estar sempre atualizado com as questões dos assuntos científicos, porque eles também circulam pelas mídias de massa, ok? Vamos para a próxima questão aqui. Nós temos aqui algumas espécies de orquídeas, elas apresentam flores que mimetizam. O que é mimetizar? Elas têm uma aparência similar a algum tipo de predador, ou o objetivo é atrair uma espécie diferente.
que as orquídeas fazem? Elas mimetizam, né? Vespas de fêmea, com o objetivo de atrair o macho, de formas que as vespas machos são atraídas na tentativa do acasalamento. Mas o coitado chega lá, não encontra a fêmea, mas pousa na orquídea e acaba tendo contato com o pólen da flor, sem prejuízo de suas atividades. Contudo, como não consegue se acasalar, esse macho procura novas fêmeas e acaba carreando o grão de pólen para as outras flores e acaba por polinizá-las. Essa interação ecológica pode ser classificada como: quem se beneficiou aí? A orquídea. Trouxe danos para a vespa macho? Não. Então, letra A, comensalismo. É uma relação ecológica onde uma espécie se beneficia sem prejudicar a outra. Quer saber mais um pouco sobre as relações ecológicas? Venha nos acompanhar aí em nossas redes sociais. Se inscreva lá na descrição do vídeo, no nosso curso, no nosso projeto. Venha obter mais conhecimento sobre as relações ecológicas. Vamos aí para a nossa última questão. Esqueci. O comensalismo é caracterizado pelas interações entre organismos de espécies distintas, sem que a espécie que se beneficia prejudique aquela que o auxilia, que no caso aí, a vespa macho não se prejudicou, mas ainda trouxe benefício para as orquídeas. Na nossa última aí, correção, nós vamos ver que na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre. Ao se reduzir a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem que ser bombeado. No entanto, junto com o petróleo, também se encontram outros componentes tão densos, né? Tais como a água salgada, a areia e a argila, que devem ser removidos na primeira etapa do beneficiamento do petróleo. Bom, essa primeira etapa consiste em separar esses elementos, a água, a areia, nesse caso, essas substâncias, a água, a areia e a argila. E o único método aqui dessa questão que consiste em separar líquidos de sólidos é a letra A decantação. Nós só usaríamos a letra B para separar o sal da água. A água salgada, nós poderíamos usar o método da evaporação ou destilação, mas aqui a resposta mais eficaz para essa questão é a decantação, que é usada para o processo de separar sólidos, ok? É um processo físico que separa misturas heterogêneas do tipo líquido, sólido e líquido com líquido. Ela baseia-se na diferença de densidades entre seus componentes e o fato de seres insolúveis um ao outro, e elas acabam por se depositar no fundo do recipiente ou do ambiente em que elas estão. Bom, corrigimos aí essas 6 questões da prova de 2019. Espero que vocês tenham tido algum aproveitamento. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre outros assuntos, ou até mesmo sobre o mesmo assunto relacionado à separação de misturas, relações ecológicas, bom, gente, segue lá a nossa página. Não deixem de se inscrever aí. Na descrição do vídeo constam todos os acessos aos nossos portais. Siga a nossa página no Instagram. Se inscreva no nosso canal, ok? É um projeto totalmente gratuito com professores capacitados que se uniram com o objetivo de universalizar o ensino e promover a chegada dos alunos às universidades públicas, ok? Um prazer estar aqui com vocês. Espero que nesse breve encontro vocês tenham aproveitado bastante da biologia, que é linda. Meu nome é Ana Paula Benarroz e foi um prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Um abraço.